tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos falar mais uma vez sobre JoJo's Bizarre Adventure. E o personagem que nós vamos comentar hoje, que nós vamos falar sobre, é o Jonathan Joestar, o primeiro dos JoJo's. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Jonathan, né? Porque o Jonathan, ele é um JoJo muito interessante. Ele era tão gentil, tão nobre, tão cavalheiro, sabe? Ele era de uma família rica, né? De uma família importante. Família dos Joestars. Um garoto que tinha perdido o pai. E aí, o pai do Jonathan, ele havia feito uma promessa para o pai desse rapaz de que ele cuidaria do filho dele, ou alguma coisa do tipo. Eu não lembro perfeitamente o que aconteceu. Já faz um tempo que eu comecei a assistir, mas eu não lembro qual foi a treta ali. Eu só sei que este rapaz, o filho do homem, o que faleceu, ele foi morar com os Joestars. E este rapaz, este garoto, se chamava Jill, e ele não era nem um pouquinho bondoso, nem um pouquinho inocente, e muito menos gentil. O garoto puxou mais pro diabo do que pro pai, porque, a não ser que o pai tenha puxado pro diabo também, porque os dois eram sangue ruim. Enfim, esse garoto, ele viveu com o Jojo como se ele fosse um irmão, né? Tipo, eles viviam juntos, comiam juntos, jogavam bola juntos. Só que, tipo, esse garoto, esse rapaz, o qual se chama Jill, o Diego Brando, né? O Jill Brando, ele não... Parecia que ele sempre tinha uma competitividade com o Jojo, entendeu? Ele não queria ser amigo dele de forma alguma. Às vezes ele até tentava persuadir, manipular, só que nunca era de verdade, nunca era de coração mesmo, tipo, eu quero ser seu amigo ou alguma coisa do tipo. Não, era sempre falsidade, era sempre maldade. Ele só, sabe, tipo, tratava ele mal, com aspereza, com dureza. Ele nunca tratava ele legal, tipo, pô, meu brode, meu mano, entendeu? Ele não tratava ele assim, não. Só que mesmo sendo tratado dessa forma, o Jonathan, ele ainda tinha esperança de que algum dia eles pudessem ser amigos. Ele não queria fazer amizade com o Jonathan de forma nenhuma. E então, o que eu vejo nisso aqui? Por quê? Porque o Jonathan, ele sempre teve um coração muito bom, um coração muito gentil. Ele sempre tratava todos com respeito, todos com palavras rebuscadas, entendeu? Tipo assim, eu achei também uma coisa bem chata, porque tipo assim, o pai do Jonathan, ele começou a tratar muito bem o Jill quando ele chegou. Mas tipo assim, ele começou a desprezar o filho dele, não sei. Talvez porque era um filho de outra pessoa que ele tava tratando daquela forma, e aí o próprio filho, ele tipo ignorava, sabe? Ficava só reprovando o tempo inteiro, tipo, nunca era bom o suficiente. Aí o Jill, que apareceu do nada, lá das catacumbas do inferno, apareceu lá. Oh, este rapaz é incrível, este rapaz é maravilhoso, ele é perfeito. Tipo, sendo que o filho dele se esforçava ao máximo pra tentar fazer as coisas direito, né? O Jonathan, ele tinha um coração puro. Ele não tinha segundas intenções com as moças, ele não ficava com maldade, ele era sempre gentil, sempre cavalheiro. E eu não sei se vocês lembram da parte final, da primeira parte, quando ele segurou a cabeça do Jill. A cabeça dele tava lá solta, só com, tipo, acho que as veias, né, os negócios lá dele. E ele segurou e ele abraçou a cabeça dele e morreu com ele, né, sendo que o Jill não morreu, porém o Jonathan, infelizmente, morreu. Ficou só o corpo, né? Depois aconteceu uma historiona, não vou dar spoiler não, mas enfim. Mesmo assim, mesmo morrendo ali, naquele momento ele pegou e ele abraçou a cabeça dele, sabe? Então, tipo assim, você vê que o coração dele estava disposto a perdoar o Jill por todas as maldades que ele tinha feito, se ele mudasse de vida, se ele dissesse, Jonathan, por favor, me perdoa por todas as coisas ruins que eu tenho feito. Se ele tivesse feito isso, o Jonathan com certeza teria perdoado ele. Tipo, é o tipo de coração que você olha e você, tipo, você pensa, se eu fizer alguma coisa errada com essa pessoa e pedir perdão, essa pessoa vai me perdoar, entendeu? Tipo, não é como se fosse uma pessoa trouxa, mas é como se fosse uma pessoa tão bondosa que você vê que, sabe, ela vai acabar fazendo isso uma hora. Mas fulano errou muito com ela. Ela vai perdoar. Se a pessoa pedir perdão ali, né, ou pelo menos parecer que foi algo sincero, essa pessoa vai perdoar essa pessoa.
Então, vamos ver esse coração aqui, que eu acredito que esse coração ele é muito semelhante com o coração de Jesus, né? E eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 2 e o comecinho do versículo 3, que diz assim: E retornares ao Senhor teu Deus, e obedecerdes a sua voz conforme tudo o que te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus reverterá o seu cativeiro. Nós vemos aqui que o princípio de um coração desse, como eu faço para ter um coração desse, né? Este vídeo basicamente é sobre a gente ver que existem pessoas que têm um bom coração. Só que ter um bom coração muitas vezes não é suficiente. Mas se você não tiver a ajuda de Jesus para fazer isso, você não vai conseguir. Um coração bom, simplesmente um coração bom, não perdoa essas coisas, entendeu? Tem coisas que, tipo, a gente considera imperdoável, digamos assim, mas o coração de Jesus conseguiu perdoar. Então, como é que a gente faz para ter esse coração? Porque só vamos conseguir agradar a Deus se a gente tiver esse coração. Ah, mas a gente falha, mas a gente erra, a gente peca. Se a gente tiver um coração realmente sincero e disposto a obedecer a palavra do nosso Deus, Ele vai se agradar de nós. Uma coisa é amar, outra coisa é se agradar. Para que nós possamos agradar a Deus, porque Ele nunca vai deixar de nos amar. Porém, agradar a Ele é outra história, entendeu? A gente nunca vai fazer nada que faça com que Ele nos ame mais ou menos. Mas nós podemos fazer coisas que façam com que Ele se sinta mais confortável perto de nós. Entende? Entende o que eu quero dizer? Então, aqui alguns passos que nós temos para poder ter esse coração, um coração agradável a Deus, entendeu? Tipo, pense assim comigo, você não se sentiria muito agradável, muito confortável em estar do lado do Jonathan? Eu também me sentiria, com toda certeza. Porque eu amo gente educada. Gente, sério, eu tenho uma coisa que sempre que eu vou num lugar e a pessoa me trata bem, me trata com respeito, sabe, com dignidade, eu fico tão... Nossa, cara, eu fico muito feliz, sério, eu amo gente educada. Retornar ao Senhor, que diz aqui no versículo 2º, o primeiro ponto, né? Temos que retornar ao Senhor. O que significa retornar ao Senhor? Senta que lá vem história. Quando Adão e Eva pecaram, né? Os primeiros seres humanos da Terra, eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles foram expulsos da presença de Deus. E o que significa isso? Basicamente, eles saíram da presença de Deus. E aí, o retornar, que o versículo está dizendo aqui, é a gente voltar para a presença de Deus. Mas como é que a gente pode fazer isso se nós somos pecadores? Se nós temos pecado, se nós pecamos, como é que a gente vai poder voltar para a presença de Deus? Através de Jesus, que vai nos aproximar novamente do coração de Deus. Ele chega, Ele derrama sobre nós o sangue dele, nos lava completamente dos nossos pecados, esquece e joga eles no mar do esquecimento. E aí, Ele coloca a gente diante de Deus e Ele fala assim: tá aqui, é justo, entendeu? Eu declaro justo. É tipo isso, entendeu? Que Jesus faz com a gente. Nossa, o Joe, ele tinha tanta raiva da bondade do Jonathan, porque ele sabia que ele nunca seria como ele. E ele sempre ficava com aquele ódio dentro dele, só porque ele era bom, entendeu? Ele ficava com aquele negócio, tipo, eu vou ser melhor do que ele, eu vou superar ele. Só que, sabe, ele já era completo. Por quê? Porque ele tinha esse bom coração. Ele não precisava fazer maldade, desprezar ninguém, sabe, ser melhor do que ninguém para que ele se sentisse feliz de verdade, entendeu? Então, a gente pode ser feliz de verdade se a gente estiver aqui em Jesus. Quando Jesus ele purifica o nosso coração, a gente se sente feliz de verdade. Eu sei disso porque eu passei muito tempo da minha vida fazendo um monte de porcaria e eu não me sentia feliz. Ali naquele momento, e depois que eu saía daquele momento, era choro, era tristeza de verdade, galera. Eu tô falando coisa séria pra vocês. Então, Jesus ele quer fazer o seu coração feliz, ele quer te fazer feliz de verdade, entendeu? Então, pecar, fazer maldades, qualquer coisa do tipo, coisas que são prazerosas, só que coisas do mundo, entendeu? Tipo, essas coisas elas não vão te trazer felicidade de verdade. Não vão. Ouve o que eu tô dizendo. Isso não vai te trazer felicidade de verdade, brother.
Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus todo dia. Se eu me afastar dele um pouquinho, eu já fico assim, aqui, insuportável. Então, quando nós nos afastamos de Jesus, a gente fica que nem o Dio. Sem Jesus, nós somos que nem ele. Por quê? A gente constrói dentro da gente um Deus chamado eu. Eu sou o melhor, é tudo eu. Né? O que eu quero, o que eu desejo, do meu jeito. E o Dio, ele era completamente a formação do orgulho. No vídeo passado que eu tava falando sobre Giovanna, o filho do Dio, só que tecnicamente ele é filho, descendente direto do Jonathan Joestar. Mesmo que o Dio tenha sido o pai dele, ele não puxou aquilo pro coração dele. Ele não ficou mal. Ele não puxou aquele gene ruim do Dio, de um ser vil, de um ser maldoso, de um ser, arrogante, mal. Não, ele não puxou. Muito pelo contrário. Ele ficou exatamente que nem o Jonathan. Mesmo que nós tenhamos tido pais terríveis, ou mães terríveis, ou seja lá quem criou você e talvez você não tenha tido uma boa criação, talvez você tenha sido criado num lugar ruim, né, para sua saúde mental, e você ficou ruim também, né? Você ficou mal, você ficou com o coração amargo, você não quer amar, você não quer confiar em ninguém e muito menos, deixa que as pessoas se aproximem de você exatamente por causa disso, porque você não foi ensinado a isso. Então, eu quero dizer para você entregar completamente o seu coração a Jesus. Vamos ler aqui o que está escrito no versículo 6, que diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o seu coração da sua semente, para que ames o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que possas viver. Ou seja, a partir do momento que você se entrega o seu coração a Deus, resumindo desde Adão e Eva, quando você entrega o seu coração a Deus, ele traz você de volta para a presença dele. E aí o que ele faz com o seu coração? Ele pega e ele faz uma circuncisão. O que caramba é uma circuncisão? Circuncisão, nos tempos bíblicos, era uma marca que era feita no órgão genital masculino para poder marcar quem era do povo de Deus, quem era israelita, certo? E hoje em dia, eu acredito que isso ainda é feito lá em Israel, não tenho certeza. Provavelmente, acho que não, né? Mas talvez, não sei. Só que essa circuncisão aqui que Deus está falando não é a circuncisão na carne. Ele está falando da circuncisão do coração. E então quer dizer que Deus vai fazer uma circuncisão em você? Quer dizer que Ele vai furar seu coração? Vai fazer uma marca em você? Não é isso. Significa que Deus basicamente vai fazer uma marca na sua carne, na sua natureza carnal, né? Não literalmente no seu corpo, mas na sua carne, para que fique claro que o seu espírito agora pertence a Ele. E essa marca, ela vai se formando com o tempo, à medida das renúncias, obediências e gestos de amor ao Senhor sejam feitos, forem feitos, essa marca ela vai surgindo. Mas Vivi, eu não entendi nada do que você falou. Então, essa circuncisão no coração é quando você renuncia a sua própria vontade, o seu próprio eu, e você começa a fazer as coisas que agradam a Deus. Basicamente, é como se estivesse ferindo, formando uma marca no seu coração, entendeu? Tipo, aí Deus vai olhar e vai falar, poxa, ela suportou a dor, de negar a sua própria carne, ela suportou a dor de negar a si mesma. Então, eu vejo ali que tem aquela marca. Deus vai ver essa marca em você e Ele vai reconhecer. Você é meu filho, você é minha filha, entendeu? E você não vai conseguir, obviamente, fazer essa marca sozinho. Nós precisamos do Espírito Santo para poder ter essa marca dentro de nós. A marca da promessa, do Espírito Santo, Essa marca não
é objetivamente uma marca, sabe? Uma ferida, mas também é um selo, né? Tipo, uma marca, né? Um selo que você, tipo, cola. Ah, essa daqui é minha marca, entendeu? Tipo, um emblema, alguma coisa do tipo, uma etiqueta, digamos assim, também, que você tá marcado ali, entendeu? E o Espírito Santo é a marca de Deus. Mas como é que eu faço pra ter o Espírito Santo morando no meu coração, Vivi? É só você entregar sua vida pra Jesus, meu querido, minha querida. Agora vamos ler o versículo 14 até o versículo 20 pra a gente concluir este vídeo. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Viu? Quando eu disse aqui, a palavra aqui é o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está pronto para nos ajudar, a gente só tem que se esforçar. Tipo, a gente tem aqui a palavra de Deus que vai limpar o nosso coração, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus para poder nos limpar, a gente tem Deus para nos perdoar, sabe, nos dar todos os dias novas chances. Então, oportunidade é o que não falta, né? Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar de modo que não quiseres dar ouvidos, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzastes o Jordão para ir e possuir. Ou seja, aqui Deus está falando com o povo de Israel, mas essa palavra serve para todo mundo hoje. E principalmente para você que está assistindo esse vídeo, né? Se você chegou até aqui é porque o bagulho tá pesado, o bagulho tá forte. Deus está falando com você, né? É uma conversa séria. Então, Deus está falando que é o seguinte: Ele tá colocando diante de você a chance de você se entregar para Ele, entendeu? Hoje, agora, não amanhã, não depois de amanhã, não, é hoje, entendeu? É hoje. Por quê? Porque, galera, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem nessa terra. A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã, sabe? Tipo, a gente tem muitas incertezas nessa vida, então por que se arriscar? Por que se arriscar a passar a eternidade longe de Jesus, sabe? Sendo que a gente pode viver uma vida maravilhosa, uma vida boa com Ele, desfrutar de um relacionamento bom com Ele, sabe? Uma amizade que há muito tempo foi quebrada, mas que ela pode ser reconstruída. Então, Deus está colocando hoje diante de você essa oportunidade de vida, né? Ou de morte, né? Eu não estou dizendo morte física, tá? Isso não, também, mas é principalmente a morte espiritual. É quando o seu coração morre. Se você tá nesse estado, você sabe do que eu tô falando, né? E aí, como você faz para poder revivificar o seu coração? É quando você escolhe a vida, quando você escolhe Ele, quando você escolhe Deus, quando você se entrega para Deus. Você diz: Deus, sem o Senhor eu não consigo. Pode me ajudar, por favor? E aí Ele entra na história e muda tudo. Eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra, a qual cruzaste o Jordão para possuir. Era o que Deus estava falando com o povo de Israel naquele momento. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós, que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que a tua semente possa viver. Deus, Ele está falando para você: escolhe a vida, me escolhe. Deus quer que você escolha Ele para que você possa viver. Esse sentido de ter um bom coração, não... Vamos trazer outro sentido para essa palavra bom, né? Ter um bom coração. Quando você vê aí uma fruta, você pega uma fruta por fora, ela é boa, né? Uma fruta boa. Aí quando você morde, não é uma fruta boa, é uma fruta ruim, entendeu? É ruim, tipo, amarga, azeda, é ruim, entendeu? Agora vamos trazer esse sentido para o nosso coração. Quando Deus ele for olhar para o nosso coração, será que Ele vai ver algo bom ou ruim? Tipo, será que é agradável a Ele ou não? Não é agradável, entendeu?
Aí quando o Espírito Santo mora dentro de nós, a gente tem a capacidade de poder agradar a Deus. Entendeu? É isso que eu queria explicar. Eu não tava conseguindo, mas agora, graças a Jesus, eu consegui explicar. É isso que eu quero dizer. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, a gente tem condições de agradar a Ele, para que possas amar ao Senhor teu Deus e para que possas obedecer a sua voz e para que possas te apegar a Ele, porque Ele é a tua vida e a duração dos teus dias, para que possas habitar na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes daria. Ou seja, Deus ele tá falando assim, é o seguinte, eu sou tudo que você precisa, entendeu? Tipo, você não precisa de várias coisas para se satisfazer, para ficar feliz. Não, só eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Vá para Jesus. Jesus é suficiente. Eu digo isso por experiência, né? Porque até hoje eu estou vivendo com Jesus e eu não tenho me arrependido de nada. Nada. A escolha que eu tive de entregar minha vida para Jesus até hoje tem sido perfeito para mim, tem sido maravilhoso. Porque eu encontrei a felicidade, entendeu? E é por isso, porque sempre que eu volto para Ele, quando eu caio e me quebro, Ele vem e Ele me conserta de novo. Ele conserta o meu coração de novo. Ele torna o meu coração de um coração ruim, um coração bom, um coração agradável, entende? Então, é isso, galera. Deus, Ele quer que a gente se apegue com Ele. Deus, Ele quer que a gente se apegue a Ele. Ele quer que a gente ame Ele, que a gente obedeça a Ele, para que a gente possa viver uma vida boa. Se a gente não obedecer a Ele, a gente nunca vai ser feliz de verdade. Nunca. Nunca. E assim como o Dio, o fim dele foi a desgraça. Ele morreu. Ele foi destroçado lá, depois lá na parte 3. O Jotaro acabou com ele e esse foi o fim dele. E não sobrou nada dele neste mundo. Nada. Apenas desgraças que ele causou, né? Então você vê aí que a descendência do Jonathan, ela foi abençoada porque ele tinha um bom coração, porque ele não queria fazer maldade para os outros, ele não queria vingança com ninguém, não, muito pelo contrário, ele queria justiça, ele queria paz e amor. É isso que ele queria. Então, quando a gente busca esses termos, segundo a palavra de Deus, a gente pode ter vida de verdade. Por quê? A gente não pode confundir justiça com vingança. Não podemos confundir amor com ser bestas. Não podemos confundir também paz com a gente fazer o que a gente quer. Ou estarmos sozinhos, sabe? Fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Não. Então, nós temos que pegar todos esses quesitos e a gente tem que procurar eles aqui. O livro perfeito. Onde o nosso Deus perfeito vai nos ensinar tudo e vai nos dar tudo que a gente precisa para viver uma vida justa, boa, amável, em paz. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. No próximo vídeo a gente vai responder isso aí. É nóis, galera!